Fala galera! Já ouviu falar na história do Mar de Sete Cores? Será que isso existe mesmo? Vem saber com a gente! Já ouviu falar de San Andreas? A gente trouxe a Mayra, gente, que já conheceu esse paraíso para contar tudo que tem lá pra gente. E aí, Mayra, como que faz para chegar nesse lugar? Fala galera! San Andreas é uma opção excelente para quem quer conhecer o Caribe por um valor mais em conta. Para chegar lá, a gente tem duas opções normalmente de conexão, no Panamá e em Bogotá, na Colômbia. Como que faz, Mayra? Precisa ter visto para ir para lá? Não precisa ter visto e nem passaporte, dá para ir só com o RG e lembrando, precisa ser o RG, não pode ser CNH ou outro documento para poder ir para lá. Uma coisa muito importante que você precisa levar em consideração é a carteirinha de vacinação. Uma vacina que a gente sabe que precisa e é obrigatória lá é a da febre amarela. Na época que a gente foi, a gente não sabia, a gente acabou indo sem essa vacina e demos sorte, porque acabaram que não pegaram e a gente conseguiu curtir a viagem normalmente. Mas a gente conhece pessoas que foram sem a vacina e acabaram tendo que voltar pro Brasil porque não tinham essa vacina na carteirinha. Então, fica ligado. Esse ponto da vacina é muito importante, hein, galera? A gente tá gravando esse vídeo agora em abril de 2021. Estamos aí no cenário de pandemia que a tendência é que a maior parte dos países comecem a exigir também aí questão de vacinação, né, por conta do Covid. Então, muito importante estar atento aí o que o país de destino, né, exige que você tenha para garantir que você não vai passar perrengue na chegada. E Mayra, lá como é uma ilha, boa parte das ilhas tem uma questão de taxa, né, dependendo para você entrar, até para você ficar lá. San Andreas tem isso também? Tem sim, tem uma taxa única, que aí quando você for é bom constar para saber o valor e você acaba pagando na própria companhia aérea. Então na hora que você vai fazer um embarque, né, depois da conexão para San Andreas, eles já te dão um formulário onde você faz o pagamento dessa taxa única para poder acessar a ilha. E aí, chegando na ilha, você precisa apresentar esse comprovante de pagamento. Ah, bacana. E já ouvi também histórias aí que como é essa ilha, né, tá lá no Caribe, afastadinha, você não paga imposto na ilha, é verdade? Compensa fazer compra lá? É isso mesmo, a ilha ela é livre de impostos, né? Assim como existem outras várias ilhas, cruzeiros, e San Andreas não é diferente. Contudo, a gente não achou nada de excepcional, como a gente encontra, por exemplo, em outlets dos Estados Unidos ou até em free shop. Lá não tem muitas coisas como eletrônicos e roupas de marca como a maior parte das pessoas procura. Tanto que no primeiro dia, vai aí nosso primeiro perrengue, a gente quebrou a caixa estanque da GoPro e precisamos comprar outra lá. E eu paguei, acreditem, $100 numa caixa estanque nova. Hoje ela até dorme comigo de tão cara que ela foi. Ela dorme, gente, no berço junto com a Laura ali, sabe? São dois filhos que a Mayra tem, cara. Cuida aí, ó, com muito carinho, certeza. E já até falando, então, desses gastos que vocês tiveram, como funciona a questão do dinheiro aí pra converter? Vocês fizeram câmbio aqui, fizeram lá? Tem alguma coisa que é melhor, alguma dica? Olha, na época que a gente foi, então façam as contas aí quando vocês forem. Compensava muito a gente comprar o dólar aqui no Brasil e fazer a troca da moeda lá em San Andreas. Então foi isso que a gente fez, compramos os dólares aqui em espécie e chegando lá em San Andreas a gente fez a troca. Aí uma dica que a gente recebeu de uma amiga era de fazer a troca numa vendinha, a gente não fez a troca numa casa de câmbio. A gente fez uma vendinha, a gente fez a primeira vez $50 para saber se não era uma moeda falsa ou se não ia ter problema e depois a gente só fazia as trocas lá. Muita gente tem isso lá de fazer a troca de dólar por pesos colombianos. É uma boa opção, mas fica de olho para não tomar nenhum golpe e não pegar nenhuma moeda errada aí. Muita atenção, hein, gente? Nem sempre aí o que sai mais barato realmente vai compensar, né? Porque de repente você tem alguma dor de cabeça depois. Então fiquem atentos aí para não entrar numa furada também, viu? E já que já estamos falando desse paraíso, já sabemos aí dessas preocupações, né, para quando ir, tem algum lugar que é melhor de se hospedar quando você tá indo para lá? Tem sim. Apesar da ilha não ser enorme, ela tem aí 30 km de extensão, mais ou menos. A melhor região para se hospedar é no centro, onde a gente tem toda a área de restaurantes, baladas
Inclusive o porto fica ali perto, então todos os passeios saem de lá. Você se hospedando na área do centro, você depende menos de locomoção, né? Então dá para fazer tudo a pé, é muito melhor. Uma dica importante fique atento aos hotéis se eles têm água aquecida, tá? No chuveiro. Vários hotéis não têm água aquecida, isso faz uma diferença aí no preço. O hotel que nós ficamos foi o GHL, bem conhecido, e ele tinha água aquecida em alguns horários do dia. Então é uma dica importante para você não chegar lá e tomar nenhuma surpresa. Caramba, isso aí é bom de olhar mesmo, hein, gente? Porque é algo que a gente não costuma fazer essa pesquisa antes de fechar uma hospedagem, né? Então fica atento nisso aí. E dessa questão de se locomover. Lógico que então, dependendo da região, torna mais fácil. Mas tem algo que vocês indicam? Como que vocês fizeram para se locomover dentro da ilha? Dentro da ilha é muito mais fácil se locomover com moto. Dá para fazer o aluguel de moto. Muita gente utiliza. Vocês vão ver que existem famílias aí com até 4 pessoas andando de moto e sem capacete. Mas todo mundo anda assim, apesar de ser muita gente, de uma forma um pouco mais tranquila, não tão rápida, né? E aí dá para fazer o aluguel de motos e os carrinhos de golfe também são bem famosos. Mas a gente não aconselha, apesar de serem um pouco mais baratos, os carrinhos de golfe eles são muito lentos. Eles andam aí a até 20 km por hora. O que a gente aconselha é fazer o aluguel da mula. Como se fosse de golfe, mas que anda até 40 km por hora. E aí dá para dar uma volta na ilha até em 2 horas, dá para aproveitar bem. A gente fez a locação dele por um dia. Uma outra opção que dá para fazer é de táxi, mas assim, não tem muitas opções de táxis, a gente não vê circulando com tanta frequência. E os carros lá são um pouco mais velhos, né? Por ser uma ilha, nem todo mundo tem um carrão. E também tem a opção de fazer locomoção por ônibus, que é público, né? Só que assim, o ônibus não dá a volta na ilha toda, então você precisa pegar alguns ônibus e a gente não viu uma quantidade tão boa assim. Então por isso que a localização da hospedagem é tão importante, assim você depende menos dessa locomoção ou de ter que alugar algo todos os dias. Ótimas dicas, hein, galera? Fica atento então aí pra ver o que vai fazer mais sentido pra você, o que vai ser melhor na sua viagem. E no caso, que depois você já tá lá e tal, os passeios, aquele lugar incrível, imagino que tem muita coisa bacana pra fazer, né? O que vocês recomendam, o que vocês fizeram por lá? A ilha tem vários passeios bacanas e eles não são caros, tá? A maioria deles te leva para algum banco de areia ou alguma outra parte da ilha com lanchas ou com os barquinhos que eles têm por lá. Então a gente paga um preço e aproveita o que tiver lá na ilha, às vezes tem restaurante, a estrutura e tudo mais. A nossa dica para você aproveitar todos os passeios de uma forma bacana, é que você escolha o passeio que dura o dia inteiro. Normalmente as agências, elas têm os passeios assim, divididos em 2 ou 3 por dia. E isso é muito ruim, porque a ilha, né, esses passeios acumulam muitas pessoas e aí fica difícil de aproveitar. Então se você escolhe passar o dia todo no mesmo lugar, enquanto os turistas estão indo para outro lugar, você consegue aproveitar aquele lugar que você está um pouco mais vazio, porque San Andrés é um pouco cheio sim. Então para não ficar aquela muvuca, quanto melhor você aproveitar, mais horas passar, o dia fica mais tranquilo. Dica de hoje. Esqueci. Opa! Uma dica importante para aproveitar bem os passeios é levar aquelas sapatilhas de água, sabe? Que lá tem muitos corais nas praias, então é muito difícil ficar pisando. Então, seja comprando aqui ou lá, a gente comprou lá porque o valor que compensava era bem barato, a gente pagou uns R$20 a sapatilha e aí deixou por lá, inclusive para não ter que ficar carregando ela molhada. É bom levar porque você aproveita melhor o passeio e não machuca o pé. Essas sapatilhas são ótimas, viu, gente? Algo bom pra você até ter pra outras viagens também, tá? E tem alguma época que é melhor de ir, então, pra poder aproveitar mais os passeios? Tem sim. Normalmente, de dezembro até setembro é a melhor época para ir, porque são as épocas secas. Mas eles falam lá que San Andrés é primavera o ano inteiro, né? Que eles falam que tem sol o ano inteiro. O que acontece é que de outubro e novembro costuma chover bastante. Inclusive é uma dica importante, porque eu não sabia que o mês que a gente foi, que foi outubro, era o mês que mais chovia.
Tanto que a gente viu o pôr do sol só no primeiro dia, os demais dias choveram todos no final da tarde. Então a gente aproveitou muito durante o dia, mas no final da tarde sempre chovia. O Carlos sabia e não me contou porque ele falou que eu ia acabar desistindo de ir, ele queria muito ir. Então a gente acabou indo sim. E aí, pra vocês terem noção, é tão quente lá, é uma ilha tão quente que eu peguei uma insolação no primeiro dia. E aí vem aí o meu perrengue 2. No primeiro dia eu peguei essa insolação e passei mal durante a noite. Eu fui no banheiro passando mal e acabei desmaiando e batendo a minha cabeça no suporte do rolo de papel higiênico. E pasmem, eu apaguei, acordei e tava lá no chão do banheiro enquanto o Carlos continuava a dormir. Aí eu fui lá, chamei ele porque eu tinha desmaiado, ele nem sabia o que fazer. Aí ele foi, me acudiu e tal, mas eu já tinha passado, sabe lá Deus quanto tempo desmaiada lá no banheiro. Então levem protetor solar, se protejam porque o sol de San Andrés é muito quente. Eu já tinha esquecido dessa história, gente, ó, tem um tempinho aí que aconteceu, já dei muita risada na época. Eu dei risada quando a gente relembrou e dei risada agora de novo. Imagina só a ser humana desmaiada lá. Perrengues, né, cara? Acontece. E, apesar de tudo isso, foi uma viagem incrível, né? Olha as fotos que lindas que elas são. Então é isso, pessoal. Eu queria contar um pouquinho aí sobre esse destino incrível que tem, né? Também com o Mar do Caribe. Já fizemos vídeos de outros lugares sensacionais, hein? Já ouviu falar de Aruba, já ouviu falar de Curaçao. São destinos também incríveis nesse mar maravilhoso. Então já conferem tudo aqui no canal. E quem sabe a gente não faz aí um comparativo até pra saber como que é, né? Qual desses aí talvez vale mais a pena? Comenta aqui que aí a gente vai fazer pra vocês, tá bom? E é isso, galera. Obrigada. Se inscreve no canal e deixa o joinha, hein? Falou! Valeu, gente. Tchau! Só que se comunica bem, né? O rolê do negócio. Que ela tá falando. Parece a minha mãe falando, sabe? Lembra aquele coisa? Que coisa, mãe? Aquele que tava coisando, não sei o que lá. Nossa, é esperta mesmo, às vezes, né? Às vezes sai alguma coisa. Aí ele vai abrir a galeria de áudio, você clica no salvar. Sucesso. Tô me sentindo duas tiazinhas conversando. Como é que eu me inscrevo no seu canal mesmo, moça? Como é que faz? Aqui, Aonde ó. que aperta? É vermelho o botão? É?